Mateus 9:9, é algo que muitos de nós já tem na nossa vida. Mas há algo a acontecer, mas nós já temos na nossa vida. É algo que a palavra expressa, que a gente tem que compreender o propósito, o que aconteceu, e se colocar. Vamos nos colocar como se nós fosse esse discípulo. Vê se não tem a ver conosco. Vê se não tem a ver com aqueles ao qual Deus já chamou de uma forma ou de outra. Aqui fala a respeito de um homem que era coletor de impostos, por nome de Mateus, e também conhecido como Levi. Se alguém falar Levi, não está errado. Se você vê na Bíblia, Mateus é o mesmo Levi. Se falar Levi, o coletor de impostos, ou Mateus, é o mesmo. Algo na vida daquele homem aconteceu. E aconteceu quando Jesus entrou. Quando Jesus passou. E a vida de todos nós aqui, Jesus já está nela. De todos aqui, eu não vejo um aqui que não esteja. Pelo menos os que estão aqui, eu sei que Jesus já está na vida de cada um de nós. Então nós observamos que quando Jesus entra numa vida, a vida ela é transformada, ela é mudada, porque Ele veio para isso mesmo, para mudar, amém? Mas por que mudar? Porque era preciso mudar. Se não fosse preciso mudar, não precisava ou não precisaria Jesus passar pelo que Ele passou por nós, amém? Não precisava o Pai enviar o Filho a tudo aquilo que Ele passou, até de se usurpar e ser igual a Deus. Agora Ele voltou para a glória, como Ele era antes de todas as coisas, amém? A palavra de Deus diz assim, Mateus 9:9, e Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha como é tremendo essa palavra. Olha como é tremendo tudo que aconteceu, ali, naquele momento ao qual Jesus passava, e ali tinha um homem, aos olhos talvez dos discípulos, aos olhos dos cristãos, e fala assim: não, esse aí a gente não quer, porque eles não gostavam de cobrador de impostos, metia muita mão, eles pegavam além do normal. E ele era mal visto, todo cobrador de imposto era mal visto. Por que o Senhor escolheu ele? Muitas das vezes Deus escolhe pessoas que você escolheu. Às vezes a pessoa fica assim impactada porque escolheu. Ele escolheu porque Ele quis. Ele escolheu que Ele quer fazer uma nova história através daquela vida. Porque quando uma vida é mudada, há uma nova história. O Senhor Ele começa a operar e começa a escrever novas linhas nas nossas vidas. Assim foi na minha vida, foi na vida de cada um de nós, com certeza. Não sei quem nasceu no berço evangélico e continuou no evangelho, mas são poucos. Mas não é por isso que Deus rejeita. Às vezes o ser humano rejeita, mas o Senhor não rejeita. Mateus ali, ele fez algo, ele determinou algo no chamado. E isso é a diferença às vezes que faz no nosso chamado. Nós temos o chamado, nós recebemos o chamado, sabemos que Ele nos chamou, mas não demos a resposta. Mas eu já dei a resposta, amém, é uma parte de responder. E a outra?
Você, quando recebe o chamado de Deus, Mateus, quando estava ali, ele ouviu o chamado, ele respondeu, porque ele se virou, então respondeu. Quando você finge que não ouve o chamado, você não respondeu o chamado, amém? Mas quando você olha e dá atenção ao chamado, você ouviu e recebeu o chamado, pronto, o chamado está contigo. O Senhor falou que tem um chamado com você, então ele está na tua vida, não pode ninguém tirar, mas o chamado é teu. E se o chamado é teu, quem tem que responder é você. Não é a esposa, o filho, o neto, não é o pai, não é o amigo, não é teu chefe. Quem tem que responder é você, porque foi Jesus que perguntou. Se fosse o teu chefe, você tinha que responder ele, mas foi Jesus. Só que Mateus, além dele ouvir e responder, ele tinha que fazer algo. Não é o suficiente você receber o chamado, ouvir o chamado, entender o chamado e não se levantar. Olha bem, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. Ele ouviu e ele, levantando-se, o seguiu. Então é isso, muitos têm um chamado, mas ainda não se levantou para seguir o chamado. Mas muitos ainda vai ser chamado, muitos ainda vão seguir. Mateus, o que aconteceu com ele? Por ele receber o chamado, se levantar no chamado que ele levantou, e ele levantou, entendeu? Eu tenho que me levantar, eu estou sendo chamado para algo. Olha que bom, Jesus te chama, você ouve, você mostra para ele que tu ouviu o chamado, você se levanta para o teu chamado, mas ainda tem mais algo a fazer. Se você levantar e ficar parado, Jesus não direciona você a vários lugares, não te condiciona a ir a certo lugar, ou se mover de uma forma ou de outra. Então o levantar só está completando o seu chamado. Olha o que ele fez. Jesus disse: segue-me, e ele, levantando, o seguiu. Ele começou a seguir aquele que o chamou, amém? Somos nós, Jesus já nos chamou. Tu ouviu, deu ouvido, tu prestou atenção, ele viu que tu ouviu, ele viu que tu levantou, agora falta seguir a ele. É tremendo. Tem que seguir o Senhor. Por quê? Porque se nós não seguirmos a direção dele, nós podemos andar por direções contrárias. Porque quando tu segue ele é luz. Tu vai observar onde você está andando. Se tu não seguir ele ir, você ficar para trás, você pode errar o caminho, pode não chegar junto com ele. É algo tremendo que a palavra que mostra, parece algo tão simples, mas fala tão profundo dentro de nós. É algo que nos revela algo tremendo. E o 10 diz assim, ó: e aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Por quê? Mateus começou a seguir o mestre. Quando nós decidimos a seguir Jesus, saiba que vai ter muitas pessoas já seguindo a Jesus. Muitos vão seguir para ouvir. Ali era pecador, a pessoa que ainda não conhecia Jesus, mas ouvia falar dele e tinha o interesse de estar perto dele, para ouvir o que ele falava, os sinais que ele fazia. É o que acontece muitas das vezes. Você recebe um chamado, você está junto, você respondeu, você está andando, e às vezes vem as críticas por fora, às vezes vem. Só não confunda. Crítica é para destruir, destrutiva, não é instrução. Não confunda. Às vezes a pessoa pega uma instrução, pega como crítica, quando não é crítica. Crítica é aquela que te derruba, que te impede de estar na presença. Mas você falar a verdade, você mostrar a verdade para a pessoa, tu não está criticando, você está ajudando. Amém? É ajudar. O entendimento é que às vezes muda na cabeça das pessoas e não consegue entender. É para ajudar, porque assim, quando a gente vai conhecendo a verdade, a gente quer que todos conheçam.
Eu me lembro quando aceitei Jesus, meu Deus do céu, eu queria que todo mundo aceitasse, mas não é assim. Eu mesmo demorei um pouco. Muita gente falava de Jesus para mim, eu falava, agora não. Mas você não faz nada porque tu não sabe. Não, agora não, vai chegar a hora, eu vou servir, eu vou aceitar. Eu fui aceitar Jesus com 24 anos. As pessoas viam assim, você não precisa, só você. Eu falei, não, é a hora. E chegou a hora. E quando eu aceitei, nunca mais saí da presença de Deus. Não vou dizer que eu não falei, mas da presença de Deus eu nunca saí. Isso que acontece, não quer dizer que vai acontecer o que aconteceu comigo com vocês. Às vezes é diferente. Tem gente que Deus tira lá da morte. Tem gente que Deus ressuscita para a obra se cumprir. Então a gente não pode achar porque, comigo foi assim, com você tem que ser assim. Não tem que ser. Às vezes o chamado vai se cumprindo diferenciadamente de cada pessoa. Mas você fica atento ao seu chamado. Amém? Ninguém pode impedir o teu chamado, a não ser você se não entender o teu chamado. Aleluias. Então nós vemos que ali aqueles fariseus, escribas, né, eles eram fogo, eles entendiam da lei. Eles só não sabiam o que era misericórdia. Eles pegavam, punia. Eles não tinham misericórdia. Jesus fala aqui, aleluias, lá no final nós vamos ler, Jesus fala sobre isso. Os fariseus vendo isto, disseram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Olha que pergunta. Por que ele come? Eles não entendem. Eles não entendiam que Jesus veio para resgatar e não para condenar. Jesus veio para resgatar, dar a de comer àquele que tem fome, perdoar aquele que necessita do perdão. Porque quem não precisa, o que ele vai perdoar? Se você é justo, você é justo. O injusto é que precisa mudar, amém? Então Jesus veio para isso, para mudar a história de uma vida. E tem mudado as nossas vidas, tem mudado a nossa história. Eu engrandeço e bendigo o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito com o povo. Ele tem feito maravilhas através da palavra, para resgatar muitas vidas que ainda estão perdidas. Se a gente for olhar para trás, tem muitos parentes nossos que precisam ser resgatados ainda. Eu tenho uma porção que era da igreja e saiu. Estão voltando aos poucos, mas muitos já se perderam. Se afastou e não deu tempo de voltar. Tem amigos, tem vizinhos, tem pessoas lá no presídio que precisa ser liberto do espiritual, depois daquela prisão, mas primeiro do espiritual. Porque se ele sai de lá, está preso no espiritual, quando ele vir cá fora, provavelmente ele vai voltar para lá. Se ele vir de lá liberto, ele aqui não vai mais ser como uma velha criatura. Às vezes a pessoa não entende isso. Tem pessoas que falam, Deus tira. Eu não, peço, Deus liberta primeiro e tira. Senão ele vai vir preso ao mundo, a tudo aquilo que vai levar ele de volta para lá, se não levar a morte. A gente tem que observar como a gente também pede as coisas a Deus. A gente só vê esse objetivo, não, é meu filho, é meu amigo, tira de lá, não pensa. Esquece tudo, o cão levou a estar lá, não todos. E não se preocupa de libertar daquilo tudo, para vir cá para fora liberto por completo. Nós temos que estar atento. A Bíblia fala, né, a gente tem que saber pedir, né, saber como pedir a Deus. É claro que o pai e a mãe vai querer que tire o filho, que não quer saber nem o que ele fez, deixou de fazer. É normal, não é? No natural não é? Mas aí para Deus não tem isso. É melhor pedir a Deus com sabedoria do que pedir pela emoção, pelo coração que engana muito. O coração muitas das vezes afasta a gente da presença de Deus, muitas das vezes afasta da vontade de Deus. O emocional ele engana muitas das vezes. E tem gente que paga um preço muito alto por causa do emocional. Eu conheço pessoas que já pagaram o preço. A missionária conhece pessoas que foi assassinada pelo emocional. Pegou alguém, botou dentro de casa porque saiu da cadeia, e esse próprio que ele amparou, que deu comida, deu casa, matou ele aqui perto. Ele foi pelo emocional. Foi Deus que mandou ele fazer aquilo? Foi ele. Não vigiou. Parecia que ele estava fazendo tudo certo, só que estava tudo errado, porque não foi direção de Deus. Esse é o problema, quando é a direção de Deus e quando não é a direção de Deus. Mateus, né,
Mateus ali, ele fez algo para Jesus porque ele se alegrou com o que o Senhor fez na vida dele, em chamar ele. Alguma coisa Jesus viu em Mateus, que muita gente não via. Muitas vezes Jesus vê coisas maravilhosas nas suas vidas, na nossa vida, que muita gente não vai ver. Mas o importante é o Senhor, amém? Se ele viu, importante, sabe? Se ele viu, receba. Se ele te chamou por algo, você diz assim, eu não tenho capacidade, eu faço tudo errado, como é que Jesus está me chamando? Ei, ele te chama, e quando ele chama é para mudar, não é para continuar, porque o que ele tem, ele vai te preparar para se concretizar na tua vida, amém? Ele vai preparar você. E as pessoas vão dizer lá, até parece que está enganando, está lá na igreja. Ele não sabe o que o Senhor está fazendo contigo, não sabe por que você está na presença dele. Então não dê ouvido, fique na presença de Deus. E deixa ele fazer, que mais tarde, aqueles que te acusam, que acham que vai ver que realmente na tua vida existe um Deus. E que realmente ele mudou a tua vida. E pode ter até o prazer de, através da tua vida, ser mudado. Porque você vai ser um testemunho vivo para eles, amém? Glória a Deus. O 12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo-lhes o que os fariseus falavam, falou assim: não necessito de médico os sãos, mas sim os doentes. 13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele falou, por que o arrependimento? Né? O arrependimento muda a história de uma vida. Né? A gente tem que observar que quando há um arrependimento, né, e Deus conhece, o Senhor conhece aquele arrependimento, aquele verdadeiro. Deus conhece o nosso interior, a nossa mente. Não tem jeito. Podemos enganar o homem, qualquer um, mas a Deus ninguém vai. Então ele conhece quando há um arrependimento, né? E muitas pessoas estão se arrependendo mesmo e estão sendo transformadas. Porque ele falou aqui, porém, aprendei o que significa misericórdia. Ou seja, observa bem o que é misericórdia. A misericórdia é algo tremendo. É algo que a pessoa não quer nem... Você não tem nem mais oportunidade de mais nada na tua vida. Lembra daquela mulher adúltera? Eles estavam ali sem misericórdia para apedrejá-la. Nós vemos que quando Jesus falou do pecador, ninguém fez nada. Aqueles que acusaram ela, estavam de misericórdia? Não, porque eles iam apedrejá-la. Não é isso que eles queriam? Então eles não estavam tendo misericórdia. Mas o Senhor, como conhece, bastou aquela palavra, amém? E quando você tem misericórdia, a pessoa que recebe a misericórdia tem a oportunidade de mudar. A pessoa que recebe a misericórdia tem a oportunidade de ser transformado. Agora, se não tiver misericórdia, como é que a pessoa vai levantar? Por isso que Jesus falou, Jesus falou assim, aprendei o que significa misericórdia quero. Tem que saber o significado da misericórdia. Vai ter momento que vai deparar com pessoas que é necessário uma misericórdia. A gente não pode acabar, derrubar. Nós temos que usar de misericórdia, porque o Deus tem misericórdia de nós, porque nós falhamos também. Nós vemos como nós falhamos, porque a própria palavra diz, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então a gente não pode condenar ninguém, é ao contrário, ter misericórdia. Cuidado, vigilância, tudo normal, mas sempre tenha misericórdia, porque nós também precisamos de misericórdia, amém? E essas referências, o qual está na Bíblia, que é verdade, né, o qual Jesus falou, né, que não vem chamar o justo, porque o justo já está justo. Ele quis dizer, quem é justo, está justo. Então tem que chamar os que não são para também ser justos, para mudar a vida deles. E o que é justo continua sendo justo, porque ele pode mudar a nossa vida. Jesus veio para transformar, buscar e salvar o que havia se perdido. E nós temos que estar atentos, misericórdia, sabe por quê?
Muitos parentes nossos necessitam da misericórdia. Nós temos que pedir muito a Deus que tenha misericórdia. E muitos desses vão ser resgatados com justiça de Deus. O que Ele fizer será sempre justo, e o nome dele será glorificado. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é apta a ensinar, a exortar, a edificar. A palavra de Deus é para tudo isso. O propósito dela é nos transformar. Amém? Através daquilo que nós acreditamos, que nós cremos. Glória a Deus. Bendito, glorioso é o nome do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, sobre cada vida que aqui se encontra, que a Tua infinita misericórdia esteja sempre sobre nós, e nos ensina a cada dia mais a ser misericordioso. Nos revela, Deus, nos faz entender a Tua vontade a cada dia, nos faz ter sabedoria com a Tua palavra, com a Tua vontade. Acrescenta a cada um de nós o entendimento, Pai. Faça o Teu querer, a Tua vontade. Livra-nos do mal, Pai. Livra do laço. Livra, Deus e meu Pai, dos espíritos enganadores, Pai. Trabalha no nosso lar, na nossa família, Deus. Trabalha na nossa vizinhança. Trabalha, Deus, na família. Deus vai libertando, vai sarando, vai curando, vai mudando a história, Pai. Confiamos no Senhor, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, não só na nossa vida, Pai, mas na vida daquele que chama e clama pelo Teu nome, e na vida daqueles que ainda não Te conhecem, que venham Te conhecer, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos, Pai, e assim nós agradecemos. A glória é Tua, entregamos nas Tuas mãos. Bendito Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.